Muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez. Nós estamos falando sobre a compulsão das compras, sobre essa tentação de ter poder, de ter prazer, né? Compensando às vezes algumas frustrações que nós temos na vida. Mas justamente por isso, então, vem embutido aí uma necessidade não só de dar graças, mas uma necessidade não só de crescer, de ter o seu domínio, autodomínio da sua situação, mas também de ser perdoado, né? De ser perdoado. Porque aí você exacerbou, né? Alguém tem que te acolher nesse momento que você está deteriorado. Lércio, perdão é um sinônimo de remédio, de cura. Primeiro, a gente deve também se perdoar, né? As imprudências, as coisas que acontecem na vida da gente, a gente também deve entender que é para o crescimento e devemos dar graças a Deus, dar graças aos nossos mestres, aos nossos professores, que em algum momento, às vezes nos fizeram alguma coisa que nos machucou, nos traiu, mas também nos ensinou. Perdoar, muitas pessoas acham que é esquecer ou fazer de conta que não aconteceu. Não, é enfrentar a situação e olhar de um prisma, inclusive de bondade para consigo e bondade para com o próximo. Se tem uma resposta que você pode dar ao mundo e à adversidade da vida, além do amor e da fé, é o perdão. Perdoar não é esquecer, é deixar de sentir aquela dor e fazer daquela dor um ensinamento. Exato. E afastar-se da dor de fazer ela de um cavalo de batalha. Porque a pessoa que não perdoa, ela sempre toca no assunto, né? Ela diz assim, olha, você lembra aquilo que você me fez? Você lembra... bomba está sempre armada. Nossa, a bomba está sempre armada e uma hora explode. Bom, peraí, padre, que a gente vai ver um VT, então aí o senhor entra de cheio, tá bom? Você já perdoou alguém? Perdão é o processo de cessar um sentimento de raiva ou ressentimento contra alguém ou contra si mesmo. O perdão é o esquecimento por completo das ofensas e vem do coração. Mas será que as pessoas sabem perdoar? Olha, depende do erro, porque a mágoa, acho que não há perdão quando há mágoa, né? Você é uma pessoa fácil de perdoar? Não, não sou. É uma vez só também. Pisou na bola uma vez só. Eu perdoo numa boa, assim, mas aí fica meio balançada a relação, mas eu perdoo normal. Mas perdoar não é algo tão fácil. O psicólogo comportamental explica porque esta tarefa é difícil e dolorosa. Porque está associado a um centro emocional no nosso cérebro, né? Toda vez que alguém agride a gente ou cria uma condição de injustiça com a gente, isso cria um sentimento de raiva em relação ao acontecimento, em relação àquela pessoa, né? Então, para você alterar essa condição emocional, acaba sendo muito difícil, né? Quando é uma coisa só racional, a gente consegue esquecer. Quando envolve um centro de emoção, fica muito mais difícil. Para algumas pessoas, existem coisas que não dá para perdoar. Traição. Acho que a traição é uma coisa que você até perdoa, mas aquilo lá fica. Quebrado o cristal, acho que não junta mais, né? Meu primeiro casamento acabou por causa disso, por causa da traição. A gente fala que perdoa, mas no fundo não perdoa. Você vai levando, vai passando, mas não é fácil. Se for um amor verdadeiro, a gente perdoa, mas dependendo qual a situação. Na verdade, a traição, aí não tem jeito. Segundo Reginaldo, as pessoas mais amorosas são mais fáceis para perdoar, já as que têm dificuldades podem desenvolver problemas mais sérios. Tendem a ter menos vínculos afetivos, mais dificuldade de se envolver socialmente, afetivamente com as pessoas. Então, nesse sentido, diminui a autoestima delas, aumenta transtornos depressivos, aumenta a ansiedade, né? Aumenta comportamentos agressivos. Perdão é uma prática e para o psicólogo existem estratégias para aprender a perdoar. Uma delas é desenvolver a habilidade de se colocar no lugar do outro, desenvolver um repertório também chamado repertório assertivo,
Ou seja, para a gente aprender a perdoar, a gente tem que aprender a se comunicar bem com as pessoas, se comunicar de forma sensata, racional, sem ofender o outro, ou seja, expor ideias, expor sentimentos, sem ofender o outro. Eu acho que o perdão é o amor. Não tem coisa melhor do que o amor. Se Deus perdoa, já pensou, nós estamos sempre errando todos os dias, todos os dias. Agora sim, padre, vamos lá. Olha, André, quando um dos apóstolos fez um pedido para Jesus, Mestre, ensina-nos a rezar, a resposta de Jesus foi imediata, ensinou a oração do Pai Nosso. E na segunda parte desta oração, Jesus coloca, perdoai-nos como nós perdoamos aos outros. É muito cômodo receber o perdão numa medida vertical, isto é, eu estou com um problema de consciência, não vejo a hora de me libertar deste peso, me confesso, peço perdão a Deus, não pago nada por isso e Deus me perdoa. Mas quando se trata de transmitir o perdão aos outros, aí entram vários fatores. Foi até assinado, uma das pessoas entrevistadas falou da mágoa. A mágoa custa um pouquinho mais até do mesmo perdão, porque uma ofensa que nós recebemos pode ficar amarrada no dedo até anos inteiros. A gente não esquece. Porém, Jesus não pode ter ensinado uma coisa impossível a ser cumprida. E nós sabemos que quando perdoamos de verdade, há um amor que nasce dentro de nós. Uma compaixão e uma ternura. Veja que as pessoas entrevistadas não é uma crítica, mas digamos, um pensamento que, olha só, todas falam da dificuldade de perdoar, mas quase somente uma acenou o perdão de Deus. Será que Deus fez as coisas impossíveis? Eu acho que não. Ô padre, eu gostei da colocação do Reginaldo, do psicólogo, porque de verdade há um treinamento que a gente tem, um crescimento da alma, né? Sim. A gente precisa ser magnânimo. Só que, na verdade, quem vive filantropia, né? Quem vive um serviço ao outro, está sempre crescendo. Porque você vai numa casa prestar um serviço para uma casa de recuperação de drogado. Por quê? Para ganhar o quê? Então você dá para alguém que não merece, independente se ele tem alguma coisa para te dar. Exato. São duas coisas. Primeiro, ele não merece. Segundo, ele não tem nada para te retribuir. Vamos colocar no caso da mágoa, né? Eu não estou falando como teórico, não, para dizer assim, é fácil falar. Sim. Ok, é difícil mesmo a situação, mas o outro não merece o perdão e se eu o perdoar, ele não tem nada para me dar. Ou seja, o perdão, ele é um gesto autônomo, é meu, eu decido. E não uma barganha. E não é uma barganha, Olha, ótimo. eu te perdoo, mas você me dá isso. Ou eu perdoo só para ter o reino dos céus. Ou eu perdoo... A gente estava falando uma decisão. Da compulsão. Da compulsão. Quem, um parente, um filho, uma esposa, um neto, um irmão, alguém pode até ser compulsivo nas compras e até uma hora utilizar o seu crédito para fazer isso. Exato. Não é? Exato. E a pessoa não tem como te pagar, a pessoa é seu parente, você a ama e você vai ter que dar o perdão por livre-arbítrio, por sua liberdade. E ele não merece, ele não tem nada para te retribuir. Esse exemplo que você deu é ótimo, porque a gente vê tanto rolo com isso que você citou. Por isso que o Oriente é bom, porque lá você dá uns exemplos aí do práticos do dia a dia, que isso que você falou acontece muito. A pessoa empresta o nome, ou, né, fala, eu te pago, em algum momento não paga nada, aí a pessoa fala, puxa vida, eu vou ter que tirar das minhas reservas ou de onde eu não tenho para que o meu nome não vá para os órgãos de proteção. Aí tem a questão do perdoar aquela pessoa e tal. E aí, Lércio, tem uma coisa muito interessante. Perdoar não tem nada a ver com deixar para lá as consequências. Ah, muito bom. Por exemplo,
eu posso perdoar alguém que em determinado momento me assaltou, ou fez, né, pegou meu nome, ou me fez uma indignidade? Não só devo, não só posso, como devo, né, para curar a ferida interna. Mas não significa que eu deva estabelecer talvez um elo tão próximo, porque às vezes necessita, por amor, um afastamento. Um exemplo claro disso é o próprio Cristo, que perdoou todos, mas não era possível, por exemplo, uma convivência íntima com os romanos. Né? Não sei se eu estou falando besteira, o padre que é teórico, mas às vezes na nossa vida prática, você perdoa um marido que te batia, que era negligente com os teus filhos, mas às vezes não é possível a convivência com essa pessoa por ela colocar a sua vida em risco. Você desata um nó para você e para ele. Isso. Você tem aí a gente pode falar do autodomínio. Você tem o autodomínio, você desata o nó que você está desatando envolve ele, envolve você, envolve os filhos, ok, mas não é nem que você não queira. Se ele voltar, ele não se corrigiu. Vamos dizer assim, não, eu te perdoo, você gastou o meu crédito, meu nome está no SPC, mas toma aqui mais um cartão de crédito meu, eu fiz uma nova conta. Exato. Não é questão disso, não, claro. Muito pelo contrário. Né? É assim, você vai me pagar? Sim. Aliás, tem uma pedagogia com o outro, né? Tem uma pedagogia com o outro. Mostrar a questão da responsabilidade. Aquela coisa, os pais fazem muito isso. Filho, eu te amo, mas você tem que arcar, eu te amo e te perdoo, mas você vai arcar com as consequências do seu ato. Né? Pegou o carro escondido, atropelou uma pessoa. Ok, eu, como teu pai, te amo e te perdoo, mas nós vamos até a delegacia. As consequências são suas. Você vai ter que se responsabilizar civil e criminalmente. Sentir o peso. Porque aí ele vai crescer, né? Porque daí você realmente perdoou e exerceu o amor. Porque às vezes que nem... Que o amor corrige. Que o amor corrige. Uma das entrevistadas ali disse, perdoa da boca para fora. Né? Assim, eu nunca mais... Tem essa questão pedagógica. Tem essa questão... Porque você lida com a pessoa, mas você coloca um limite. E tem uma coisa que eu aprendi na vida... Nem é por você, é por causa da pessoa. Por causa da pessoa. Você ajuda a pessoa dizendo não. Certa vez, uma pessoa disse uma coisa que eu achei intrigante e depois ela esclareceu. Ela disse assim, se uma pessoa está caindo no fundo de um poço, dependendo de onde ela segura em você, vai determinar se você vai ajudá-la ou vai pisar nas mãos dela para que ela caia no fundo do poço. Aí as pessoas perguntam, mas que misericórdia nisso? A pessoa humilde, ela estende a mão para pegar na sua mão. A pessoa que quer te derrubar, ela segura na tua perna para que você caia junto com ela. E assim são muitas coisas na vida. E por que pisar no pé dela para que ela caia no fundo do poço? Para ela ter um momento onde internamente ela precisa ressignificar. Se ela quiser continuar cavando, é uma escolha. E se ela quiser subir, também eu entendi bem. Vamos deixar bem claro aqui, né? A palavra, eu gosto da palavra porque tem umas sacadas assim fantásticas, né? Aquilo que o homem semear é isto que ele colherá. Eu estou semeando o perdão, eu estou semeando o bem, eu estou semeando a seriedade, a responsabilidade. Você está semeando a disputa, você está semeando a irresponsabilidade, você está semeando a ganância, você está... Então, chega uma hora que vai ter um limite. Vai ter um limite. Vamos deixar claro. Não é que tudo bem, ok, tudo certo, passou. Mas como você quer continuar assim, então é até aqui. Não é possível a convivência. Isso é bênção. Entendi. Você coloca uma fronteira. Padre, nos absolva. Estou acompanhando o vosso raciocínio, né? Claro, algumas observações, porém. Pegamos a vida de Jesus nos 3 anos do seu ministério público. Frequentemente ele se encontrou com situações nas quais ele perdoou, até na cruz. Se nós analisarmos as 7 frases pronunciadas e registradas no Evangelho, 2 são a respeito do perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. E disse para aquele homem bom ladrão,
hoje estarás comigo no céu. Agora, Jesus deixa bem claro a metodologia. O erro deverá sempre ser castigado. Por isso, você bateu o carro, eu te perdoo, mas vamos assumir as consequências. O erro deve ser sempre castigado e fazer de tudo para que não aconteça. O pecador deve sempre ser perdoado. Por quê? Diante da nossa consciência, mesmo que eu não comunique nada para minha esposa, para o meu superior, para uma pessoa com a qual vivo a minha vida íntima, eu respondo diante de Deus de coisas que são um pecado, que são um mal. Eu quero ser libertado de tudo isso. Ah, padre, existe uma coisa até humana, não sei se eu entendi bem, mas me parece que está, até humanamente falando, existe uma cumplicidade. A pessoa, você não é o louco, você não é o responsável, ele pegou o seu carro, ele saiu pegando lá, foi lá, atropelou e perante a lei você é cúmplice. Exato. Porque você permitiu. Exato. Você está junto. Sim. Exato. Não é? É disso, é mais ou menos nesse sentido Também, que você está falando. sim. Agora, eu quero ser libertado deste peso e encontro a misericórdia divina que supera a fraqueza humana. Isto é dogma de fé. Portanto, Deus, quando me absolve dos meus pecados, não guarda nenhum rancor contra de mim. Mesmo que eu mereceria os castigos, Ele me perdoa 100%, me recupera como filho. Naturalmente, Ele me diz ao mesmo tempo, olha, como eu estou fazendo assim com você, procura você também transmitir isso aos outros. E isso confirma também o que nós estamos dizendo, Exato. porque Deus perdoa quando o pecador não quer mais cometer o erro. É condição para receber. Então, nesse caso que a gente estava dando, a pessoa quer continuar na mesma. Continuar na mesma. Então tá certinho. Isso, não. Estamos de acordo. No campo da teologia, por exemplo, falando do sacramento da confissão, se falta o arrependimento e se falta o propósito de não voltar ao pecado, até a absolvição que o padre dá é inválida. Poxa. Porque faltam as condições para que se efetue o perdão de Deus. Deixamos bem claro uma coisa desta, minha gente. Portanto, quando Deus consegue reintegrar uma pessoa, a ama esta pessoa e deposita toda a sua confiança nesta pessoa. Ô padre, mas para mim isso é uma riqueza, porque eu vejo que a lei dos homens, mesmo que não queiram, ou mesmo que não pensem em Deus, ou mesmo que até abominem a Deus, não tem jeito. A referência que se tem é da história, que é Deus com a humanidade. Exato. Então, se o direito vem lá dos romanos, né? E aí a gente vê uma ressonância, como que se fosse um espelho, né? Exato. Muitas coisas da lei de Deus se refletem na parte humana, e o senhor está falando só da lei de Deus e está confirmando tudo que a gente falou da parte humana. Exato. Quer dizer, é bonito porque a pessoa não se torna, ao seguir, ao ter uma fé, ela não se torna incoerente, ela não se torna irracional. Muito pelo contrário. As pessoas que têm fé, mas o que a gente chama de fé? É relacionar-se com Deus verdadeiramente, de forma saudável. São pessoas que são felizes. Porque a fé, ela é algo fértil, né? E o radical lá, félix, de felicidade, de fertilidade, é você ser útil. A fé te coloca em situações onde você tem, em qualquer coisa na sua vida, sempre motivos para se alegrar, engrandecer, e até nas adversidades, nos momentos tristes da sua vida, você tem no que se apegar. Você tem alguém que faz a diferença na sua vida. A fé, ela é saudável para o ser humano, na esfera em que você mantém um relacionamento com Deus e não com dogmas dos homens. Então, é libertador. A fé é algo que liberta.
nas questões, por exemplo, cientificamente falando, Laércio, as pessoas que desenvolvem uma fé se recuperam mais rapidamente de doenças graves, inclusive, do que pessoas que não têm nenhuma fé, nenhuma esperança. A esperança também é algo interessante e aí vale para o perdão, porque esperança não é do verbo esperar e ficar parado, é do verbo mover-se em direção àquilo que você realmente quer. Né? Um filósofo dizia que a esperança vem do verbo esperançar, ir em busca de, e não só ficar esperando, porque as pessoas às vezes querem ser perdoadas, mas não liberam perdão. Então, isso é um crime contra a própria essência da natureza. Então, mas que bonito, tudo isso que nós estamos falando de uma magnanimidade, de uma alma grande. A pessoa tem domínio, a pessoa sabe o que está fazendo e ela não se perde apesar da perda do outro. Exato. Não é? Tem alguém do meu lado se perdendo, mas não é porque ele está caindo no poço que eu vou ser arrastado com ele. Não é? Eu perdoo, e aí eu entendo bastante também essa questão, porque a gente não é o salvador. O problema muitas vezes quando a gente não quer perdoar é porque a gente quis salvar a pessoa sem ter esse papel. Sem ter esse papel. A gente entra no problema dela, sofre o problema dela, e quando ela continua, aí a gente fala, mas o erro foi meu, que foi muito longe. Né? Você avançou a fronteira. Exato, alguém falou na entrevista, né? Uma vez perdoou, duas não. Para aí. Deus não age assim diante de nós. Não é 70 vezes 7, né? Até mais ainda. Então... Muito bem. Então vamos para o intervalo, porque nós também já estamos exacerbando aqui o tempo. Vamos pedir o perdão. Perdão. Esse é o Orientes. A gente vai para o intervalo, voltamos já.